Boa noite. A Rádio Inquieta com mais um Conversas com História. Isto é uma rúbrica com o patrocínio da Mustang, o restaurante de pizzaria em Fermentões Guimarães. Hoje o nosso convidado chama-se Rui Ferreira. Rui, antes de mais, obrigado pela disponibilidade que tiveste para te deslocares até Guimarães, para teres um pouco de conversa contigo, para falarmos um pouco da tua história, daquela tua história que é muito grande, mas também do Vitória. Vamos primeiro lá atrás, um miúdo que vai ao Benfica com uma idade tão tenra. Como é que foi essa vivência? Foi, antes de mais uma vez, obrigado pelo convite, o prazer é meu, sempre para reviver e também contar um bocadinho daquilo que foi a minha história, e, portanto, esse trabalho que vocês desenvolvem e fazem, portanto, é muito benéfico para nós também. Muito obrigado. E nesse sentido, o meu agradecimento. Tendo mais esta relação para com o Vitória, ainda mais prazer tenho, porque, de facto, o Vitória é um clube que me diz muito, é um clube apaixonante, e, portanto, sempre tive esta ligação e continuo a ter. Em relação à minha história, o início da minha história, eu era um miúdo que estava a começar desde muito cedo no Sporting Clube de Espinho. Com 14 anos, o meu pai era roupeiro do Sporting de Espinho, eu ajudava... Já respiravas todos os dias futebol? Já respirava todos os dias futebol, morava ao lado do campo do Espinho. No velhinho campo No do velhinho Espinho. campo de Espinho. Saudades, Rui, desse tempo? Do velhinho campo do Espinho? Sim, era uma atmosfera diferente e de facto eu... Ganhavam outro sentido os jogos no campo do Espinho? Era um tempo em que nós, para entrarmos num jogo, pedíamos sempre a mão do mais velho, um bocadinho. Mais velho. Leve-me consigo. Era a expressão que nós usávamos. Isso era muito giro. E os campos estavam sempre cheios. Pena ter acabado, não é, Rui? É, sem dúvida. E há coisas que realmente que se deveriam manter. Deveriam-se manter, mas tornou-se impossível. Mas como eu estava a dizer, eu jogava no Sporting do Espinho, ajudava o meu pai também. O Espinho tinha acabado de subir à Primeira Liga, subiu com a vinda do Quinito, e foi o Quinito que me deu o impulso para que isso tudo pudesse acontecer, porque o Quinito viu-me a treinar e chamou-me... Oh, Rui, eu tenho uma curiosidade, deixa-me interromper-te um bocado da tua conversa. Quem era o Quinito? O Quinito era um poeta, era um sonhador, muito bem acompanhado, com um senhor também extraordinário. Todos os meses falo com ele, com o Sr. Ribeiro, o adjunto do... Que esteve na Vitória também? Claro, uma das pessoas com mais olho que eu conheci para descobrir talentos, para descobrir jogadores e analisar jogos. Uma pessoa pelo qual tenho muito, muito carinho. Portanto, era uma dupla diferente daquilo que nós vemos no futebol atual, muito pura. Achas que tinha lugar hoje em dia o Quinito no futebol português? Difícil. Eu acho que tinha lugar pelo estatuto que ele criou e, portanto, quem tem treinadores com a história do Quinito, com o estatuto que foi criado e que lhe foi reconhecido, com as conquistas que ele teve, esses treinadores chegam a uma altura, têm um estatuto que lhes permite ter esse... Mas algumas regalias. Como? Que lhe permite ter algumas regalias. Algumas regalias. Agora, ele era um contador, era um sonhador. E ele viu-me a treinar e uma vez colocou-me lá com 14 para 15 anos a treinar no meio dos jogadores, e já na primeira divisão, os jogadores que eram os meus ídolos e que eu andava a apanhar bolas ali aos gajos e a limpar as bolas, as botas, a ajudar o meu pai. E ele disse: pá, o Julião, o meu pai era o Julião, o teu filho é bravo, pá, ele já não vai mais para lá, agora fica aqui a treinar com a gente. E eu, a partir daí, fiquei a treinar com os séniores, e houve uma altura em que o professor Queiroz foi com uma das seleções jogar ao norte e normalmente a seleção treinava sempre no campo do Espinho. E no meio do campo do Espinho estava o Quinito, juntamente com o professor, e ele chamou-me: miúdo, anda cá. E eu lá fui, e ele: Carlos, põe o olho neste miúdo, ele vai agora ao torneio Interassociações a Lisboa, pela seleção de Aveiro, põe o olho que ele é bravo, vais gostar dele. E ele: ok. E eu acredito que a partir daí o professor Queiroz deve ter desenvolvido ali alguns contactos para que os observadores pudessem estar de olho nesse miúdo. E nessa altura, eu depois nesse torneio, tive ali o convite do Benfica pelo Ângelo, o campeão europeu, o Ângelo. Tive o convite do Sporting pelo falecido o Aurélio Pereira,
E pronto, eu optei na altura pelo Benfica e a minha caminhada começou aí. Começa a sénior no Mirense. Depois, com um contrato ainda com o Benfica, fui emprestado para o Mirense na segunda B. Ficaste lá embaixo, não é mesmo? Tínhamos ali 6, 7 miúdos do Benfica. O Paulo Santos, que era o guarda-redes, que depois fez mais carreira aqui ligado ao Braga, ainda foi ao Porto. O Casquilha, o Vítor Colhão. Tinha ali alguns jogadores, alguns miúdos do Benfica e tivemos lá um ano. A partir daí comecei a vir mais aqui para o Norte. Como é que aparece o convite do Vitória? O Vitória... Como é que olhaste para ele? O Vitória, quando vinha cá jogar pelo Salgueiro, normalmente fazia bons jogos. E eu sabia que o Dr. Pimenta Machado gostava das minhas características, apreciava a minha qualidade. E houve uma altura em que eu poderia ter sido comprado pelo Vitória. O treinador era o Álvaro Magalhães, porque ele conhecia-me bem, já tinha trabalhado com ele no Lourosa e subi divisão com ele no Gil Vicente. E ele conhecia-me bem e eu estava no Salgueiros. E eles iam avançar para a minha compra, na altura. Acontece que o Álvaro foi-se embora e depois entrou o Mr. Inácio e, pelos vistos, o dinheiro que era para mim na altura foi depois para o Palazzi. Foi para o Palazzi, portanto, eu caí por terra. Vamos ter que lhe cobrar. Eu caí por terra, portanto, acabei por não ingressar na altura no Vitória. Entretanto, acabei contrato com Salgueiros. E como estava livre, o Dr. Pimenta Machado acabou por me contratar. Foram 2 épocas e meia? 2 épocas e meia, que estavam para ser 3. Na primeira assinei só um ano e fiz uma época em que, se eu não estou em engano, fiz 34 jogos. Foi o ano do Felgueiras, foi um ano que fica sempre na memória de todos os vitorianos. Pelo incómodo que tinha que sempre para Felgueiras jogar, mas os pessoas adeptos iam atrás de vocês. Adoravam, o campo estava sempre cheio, fizemos uma época espetacular, a equipa jogava muito bem, num 3-5-2, às vezes num 3-4-3. Com grandes jogadores também. Com bons jogadores inteligentes. O Inácio arranjou ali uma estrutura que a equipa funcionasse bem e, portanto, eu acabei por renovar mais 2 anos num jogo contra o Moreirense. Em que, aliás, eu renovei mais 2 anos, e eu renovei mais um ano, perdão. Renovei mais um ano e o presidente, o Pimenta Machado, sabia que eu estava um bocadinho triste, por isso, porra, mais um ano ando aqui a renovar ano a ano. Arranjo-me aí pelo menos 2 anos, que é para também ter aqui algum sossego, para os meus filhos, porque eu gostava, eu morava aqui em Guimarães, adoro a cidade de Guimarães, e eu dizia-lhe, Presidente, um ano andamos aqui ano a ano, quero planear a minha vida, que os meus filhos precisam de ir para a escola, a minha mulher precisa de fazer alguma coisa, aqui um ano a ano a gente nem para trás nem para a frente. E ele chega no Sydney, estávamos de estágio, na véspera do jogo contra o Moreirense, ele, então não confias nas tuas capacidades? Sabes que o teu valor é que te trouxe aqui e tal. E eu voltei-lhe a repetir a mesma coisa. Ele, ganhas o jogo hoje, segunda-feira, e eu acabadinho de assinar, tinha assinado já mais um ano. A gente rasga o contrato e de um ano passa a 2. E a gente fomos a Moreira, ganhamos o jogo, e na segunda-feira tenho a Fernanda, que era o braço direito do doutor, a ligar-me ao Rui. Olha, a dona Fernanda, que ainda trabalha hoje com o Vitória. Sim, eu penso que ela agora saiu e é candidata a uma junta cá em Guimarães. E, Rui, estás por cá? Anda cá, olha, acabei de rasgar o teu contrato, vamos fazer o mesmo, só que 2 anos. Eu sei, o homem é a mesma palavra. Portanto, muitas histórias do Dr. Pimenta Machado, algumas não agradáveis. Mas eu quero que tu me contes umas desagradáveis. Não. Eu ia dizer precisamente algumas desagradáveis, mas não comigo, porque eu do Pimenta Machado só tenho a dizer bem. Pimenta Machado só tenho a dizer bem, tenho uma grande simpatia por ele, tenho uma grande estima por ele, grato pela forma com que ele abordou a minha situação, porque eu também, antes desta minha renovação, eu vinha de um período difícil que não recebia no meu clube anterior, 5 meses de ordenado, e andei a pedir aos diretores, na altura, para falar com ele, para perceber se me pagava o último mês já, porque eu precisava, meus filhos acabaram de nascer, os meus gêmeos,
E eu, estou aqui há 5, meteu mais um mês de férias, 6 meses, se é possível receber aqui um mês adiantado. E eu andei mais um mês, porque eu não conhecia a casa, andei mais um mês à espera de receber, porque essas pessoas a quem eu falava, ninguém falava com ele, porque todos tinham medo do Pimenta Machado. Todos tinham medo, o pessoal tinha medo, mas eu não sabia, eu não desconhecia isso. Então, eu estou a descer, e eu sempre à espera, falaste, ainda não tive a oportunidade, amanhã, não sei o quê, andavam sempre com desculpas. E depois eu vinha saber que eles tinham era medo de chegar perto dele. Um dia estamos a descer, eu estou a sair do treino no complexo e apanho o doutor nas escadas e eu sou assim um bocadinho muito descontraído e eu, Presidente, precisava mesmo falar consigo. E ele... Foi rapaz. Então, rapaz. E eu, Presidente, passa-se isto assim e tal. E ele mete-me aqui assim a mão e ele assim, és bom profissional, passa na Fernanda. E foi dito e foi feito. Então a Fernanda acabou e eu falei assim, então, tanto tempo aqui à espera, isto foi tudo muito foi assim tão rápido. Ou seja, eu depois mais tarde percebi que eles tinham medo de se aproximar, de lhe pedir o que quer que fosse, porque ele tinha o jeito dele. Mas eu só tenho coisas boas a dizer do doutor. Rui, tu hoje sabes o que é o Vitória, mas Claro. quando ainda não tinhas vindo para cá, não tinhas a noção real da dimensão deste clube. O que é o Vitória, Rui? O Vitória é um clube grande, não só pelas infraestruturas que tem hoje e que tinha também já na altura, porque quando eu venho, o Vitória está num período de transição em que está a reconstruir o seu estádio e, portanto, é um clube grande, mas a sua grandeza pauta pela dimensão dos seus adeptos, pela paixão dos seus adeptos e, portanto, é um clube sui generis, pelo qual sempre fui e sou apaixonado e, portanto, é um clube que está à espera que lhe aconteça algo fora da caixa. Que já merecem há muito. Que merecem há muito pelos seus adeptos, mas que, fruto das dificuldades existentes hoje, financeiras como é óbvio, para se lutar por objetivos maiores é preciso dinheiro e é preciso os clubes estarem bem estruturados, é preciso ter bons departamentos, nomeadamente ao nível do scout, e por vezes não chega, porque podemos descobrir um talento, mas não conseguir chegar a esse talento porque depois temos que o comprar, temos que o adquirir, e portanto não é fácil. Mas é um clube que, sem dúvida nenhuma, que merecia ser campeão nacional. Olha, pela paixão que estes adeptos têm, há jogos do campeonato, ou havia jogos do campeonato que lhes gostava muito de perder. Eu estou a falar com o Boa Vista e com o Braga. Com o Boa Vista, com o Braga. Eu apanhei uma fase do Moreirense que era muito difícil jogar contra ainda hoje é, mas na altura nós tínhamos um acréscimo de responsabilidade, porque as pessoas aqui olhavam para o Moreirense como um clube satélite. Um clube acabadinho de chegar de divisões inferiores, um clube de uma vila e, portanto... Que não podia nunca ganhar a Vitória. Nunca podia ganhar a Vitória. Uma dimensão completamente diferente, um clube simpático, amigo, mas que não, longe de Até porque quem gosta do Moreirense até gosta de Vitória, não é? Exatamente, os adeptos, quem gosta do Moreirense é adepto do Vitória. Claro. E, portanto, tínhamos essa responsabilidade acrescida que era uma obrigação ganhar e, portanto, sabemos que hoje qualquer clube é organizado e bem estruturado e é difícil sempre de conquistar os 3 pontos dentro do terreno. Portanto, havia esse acréscimo. E o Braga, como é óbvio, o Braga sempre à cabeça naquilo que é a grande rivalidade do Vitória. Ganhaste mais ou perdeste mais? Contra o Braga e contra o Boa Vista? Ganhei mais, contra o Braga ganhei mais. O Boa Vista não joguei muitas vezes porque, entretanto, o Boa Vista depois teve o problema em que lhe foi recolocado depois nas divisões inferiores, mas lembro-me do jogo lá, perdemos, aqui ganhamos. Agora, com o Braga já tenho uma memória mais viva de um grande jogo que nós fizemos lá ainda no 1º de Maio. Fomos lá ganhar por 4-1, se não estou em erro. Mas numa noite chuvosa, não sei se era uma sexta-feira, já não me recordo, uma segunda-feira. Sei que foi um jogo que nós desfrutamos imenso desse jogo. O Vitória jogou muito, muito bem, ganhamos por 4, estava tudo a sair, foi tudo muito, muito, muito bem feito. E eu lembro-me desse jogo, penso que ganhamos 4-1, se não estou em erro. Hoje em dia, este Vitória
tem grande dificuldade em manter os jogadores muitos anos ao serviço do clube, o Vitória e quase todas as outras equipas. O que é que tu achas que é possível fazer para mantermos aquilo que e tu és treinador, e sabes a importância do grupo, a importância das equipas serem como família para conseguir vitórias muitas das vezes. Sim. E isto, hoje em dia, quase que não existe. Terá que ser por outros métodos? É difícil aguentar muito tempo um grupo, é difícil construir este lado familiar dentro do próprio grupo, porque não há muita relação entre os próprios jogadores. Os jogadores, nós estamos a conversar, estamos aqui a contar umas histórias e a rir. A interação que existe num balneário com os jogadores, em alguns sítios, se calhar, vive-se no mundo cada um do seu telefone, do seu telemóvel. E, portanto, não há esta interação, esta troca de emoções, este sorriso, esta tristeza, esta alegria que nós vamos partilhando. E, portanto, não há tanto convívio como existia. Portanto, nós gostamos muito de cimentar, porque cimentando esse lado familiar, isso depois transmite-se dentro do campo. Eu vou ao chão, vais lá, vais-me levantar, o contrário também é verdade, dás a vida por mim, eu dou a vida por ti. Portanto, isso é através de relações, de histórias, de emoções que nós vamos vivenciando no nosso dia-a-dia. E vamos cimentando no nosso dia-a-dia. Portanto, sentir as coisas. Hoje em dia torna-se um bocadinho mais difícil, é uma luta que nós, enquanto treinadores, temos para cultivar e cimentar o espírito do grupo, e temos que arranjar ali uma série de ferramentas adaptadas aos dias de hoje, para conseguir tirar um maior rendimento das equipas, porque uma equipa que seja unida é uma equipa que rende sempre. Ganha mais vezes. Ganha mais vezes. Se tiver aquele sentimento de família, pode não jogar bem, mas aquela união vai segurar momentos difíceis e, portanto, a tendência para ganhar mais vezes é muito maior. Oh, Rui, tens amigos que jogaram contigo que ainda são teus amigos hoje? São. Gente que Alguns já passaram aqui. Alguns já passaram aqui e por isso... Cheios de histórias. Eu sei que são meus para contar histórias. O Romeu, as melhores eles nunca contam. As proibidas. As proibidas, exatamente. E as melhores eles nunca contam. Contam algumas inventadas, há uma aí que circula que o Pedro, eles contaram uma vez, o Pedro e o Meira. O Fernando nem estava lá. O Fernando eu acho que já estava no Benfica. Mas o Pedro estava. Que eles contaram que o presidente foi lá, o Pimenta Machado, e que estava a dar uma dura na gente, e de repente ele depois vai-se embora, alguém tem alguma coisa para dizer e tal, ele vai-se embora, e o presidente, olha, já agora que você está aqui, porque era difícil apanhar o Pimenta no balneário, e nós no nosso balneário, o que é que nós tínhamos? Era os bancos, em madeira, e eram os cabides. E a gente já viu os outros estádios, era tudo, cada um tinha os seus cacifos. Individuais, tudo muito bonitinho. O armário fechadinho, com chave e tal, para meter lá os perfumes, e nós não temos material. Perfume. E nós, a Vitória não tinha nada disso. Eu nunca o apanho, vou falar com ele, olha já. E eu um bocadinho atrevido, Presidente, posso já agora aproveitar que você está aqui, não tem nada a ver com o assunto, não há possibilidade de meter aqui os cacifos. Por isto mais bonitinho. Mas aquilo não tinha, era mesmo, não tinha nada a ver com o contexto. E eles começaram todos a olhar para mim e disseram, este gajo é maluco, então este gajo vai dizer isto numa altura que ele vai dar aqui uma dura. Pronto, aquilo que sabia depois de história de risota, a resposta dele foi simples, comecem a ganhar jogos que eu mando meter aí cacifes. E foi uma resposta válida. Era sempre ganha, se estivesse no lugar dele, respondia igual. Comecem a ganhar jogos e eu mando meter aqui os cacifes. Mas nunca os meteu. Oxa, lá está. E colegas, quais foram aqueles que te marcaram mais, primeiro, que te marcaram mais pela qualidade futebolística e depois pela qualidade humana, que também são importantes? Bom, qualidade futebolística, nessa equipa tínhamos gente com muita qualidade. Os que chamavam mais a atenção, Pedro Mendes logo à cabeça, porque foi logo para o Porto. Campeão europeu. O Nassis jogava muito. O falecido Cunha também tinha uma qualidade técnica que abandonou. Deixou-nos rápido. Deixou-nos muito rápido. Foi um momento muito triste para nós. Tínhamos gente na frente, tínhamos o Fangueiro, tínhamos o Romeu, o Rafael, tínhamos o Palazzi, que quando pegava na bola para chutar, a bola ia sempre para fora.
com aqueles pezinhos. Não, Mas tínhamos gente com mas muita, marcou um gol, tínhamos gente com, sim, mas também sofreu um. Ele já, mas eu marquei um gol, mas também sofreste depois. E foi em Moreira, ele marcou em Moreira e sofreu, acho que foi na Póvoa. Na Póvoa de Varzim. Quando a Póvoa é normal, está muito anortada. Depois nós tínhamos ali um conjunto de personalidades que nos construía essa tal equipa. Tínhamos um capitão que era duro, não deixava ninguém dormir, que era o Kleber, era valente. Tínhamos depois 2 laterais, que tanto o Bessa como o Abel davam garantias e eram 2 bons jogadores. Na esquerda tínhamos o Djurdjevic, depois veio-se juntar em janeiro o Rubem Júnior, que vinha do Porto. Tínhamos como central o Marco Couto, tínhamos o Rogério, que jogava como central também, um lateral esquerdo que ele depois passou a jogar a central. Rogério Matias? O Rogério Matias, tínhamos o Kleber, tínhamos o Marco Couto, que fazia ali a posição de central, defesa central, sobre o lado direito, às vezes no centro. Tínhamos o Bruno Alves, depois também veio no ano a seguir. Tínhamos bons jogadores, com quem eu me dava mais. Eu dava-me bem com todos eles, mas havia ali uma particularidade mais próxima com o Assis, com o Pedro, com o Cunha, com o Romeu, o Djurdjevic. É difícil deixar aqui alguém de fora, porque a gente dava-se mesmo muito bem. Eu vou dar um exemplo. Nós tínhamos treino de manhã e tarde, ou tínhamos treino só de manhã, e de repente eu ia almoçar, por exemplo, com o Abel ou com o Marco. O Abel ia para Penafiel, ficava aqui, ou o Marco, que morava cá. Íamos comer, por exemplo, a qualquer sítio. E de repente, onde é que vais? Olha, eu vou aqui. Saímos do treino, já um bocadinho tarde. Depois outro, onde é que tu estás? Onde é que tu estás? E de repente nós tínhamos o plantel todo a almoçar junto, de uma forma muito natural. Nós gostávamos de estar uns com os outros, gostávamos das histórias, de rir. Essa expressão é importante, gostávamos de estar. Gostávamos muito de estar juntos e de repente nós olhávamos e estávamos assim, todos juntos ali, como se fosse um almoço de equipa. De equipa. E era uma Estava em estágio. Estávamos todos, nós gostávamos de estar juntos. Depois metias aqui mais o falecido Neno, que era parte integrante de tudo isso. E estávamos sempre presentes juntos muitas vezes. Repara que nós tínhamos tantas histórias, dávamos tão bem, que isto passava para os outros clubes. E eu quando vou para o Belenenses, quando saio do Vitória, vou para o Belenenses, o Nuno Assis depois vai atrás, vai para o Benfica, o Abel estava no Sporting, já tinha saído do Braga, tinha ido para o Sporting, o Romeu tinha ido, mais o Djurdjevic também, para o Belenenses, ao pé de mim, e de repente... E continuou os almoços a mesmo? Continuou com... Mas antes desses almoços voltarem a continuar, eu tinha... Porque o Nuno jogava no Benfica, e eu tinha... eu juntava muitas vezes com o Nuno e com a malta do Benfica, e eles queriam estar sempre a ouvir as nossas histórias de Guimarães. Pá, e eles admiravam aquilo que nós contávamos. Por exemplo, isto. Como é que é possível nós, de repente, assim do nada, ter o grupo todo a almoçar de uma forma muito natural, como se tivesse 2 ou 3. E nós, isso dizia muito daquilo que era a nossa equipa enquanto grupo, que foi um grupo espetacular, que nos deu muitas alegrias aos vitorianos. E esse ano de Felgueiras, toda a gente se recorda desse ano. O ano seguinte foi um ano muito difícil, que lutamos para não descer. Porque aconteceu aquele problema com o Saco Azul, e portanto ficamos sem o presidente, ficamos com ordenados em atraso, com muitas dificuldades, mas por sermos esse grupo unido, mais facilmente. Ultrapassamos. Eu recordo-me de uma situação muito emocionante. Eu chorei na altura, eu e o Romeu, eu estava a alongar no campo com o Romeu, ali no complexo, em que entra um senhor pela portinha lá do complexo, onde tem a bancada, tem lá uma portinha. Tinha, pelo menos na altura. E ele entra por lá dentro, a chorar,
Epá, vocês, por amor de Deus, pá, o Vitória não pode descer, pá, o nosso Vitória não pode descer. É um momento desesperado e ele cai assim no chão, senta-se encostado assim ao poste da baliza, a chorar. Isso, pá, aquilo foi, cortou-me o coração. Estava na altura, estávamos a alongar, 2-2, eu só me lembro de olhar assim para o senhor e a presenciarmos essa cena, e eu olho assim para o Romeu, cara na cara, e pá, vieram-nos as lágrimas aos olhos, e o Romeu, pá, isto dê por onde der, temos que reunir a malta, isto não pode, temos que dar a volta a isto. Ao bem ou ao mal, temos que dar a volta a isto. E a verdade é que nós depois acabamos por reunir, acabamos por também perceber, e algumas histórias também já são públicas, perceber na altura o treinador já era o Jorge Jesus, e tivemos que reformular ali uma série de coisas, e inteligentemente também da parte do Mister, do JJ, em perceber que tinha que ir valorizar outras coisas que na altura ele não valorizava. Ou seja, ele sempre foi um treinador ofensivo. Vou dar um exemplo, ele gostava de jogar com um trinco, uma equipa ofensiva. E passou a jogar comigo e com o Flávio Meireles para fechar a loja, e porque nós dizíamos, pá, não sofremos, não vamos perder, é um ponto. E tínhamos necessidade de conquistar pontos, e as coisas não estavam a acontecer. E, portanto, depois também há já algumas histórias também conhecidas, como a do Carlos Carneiro a jogar na direita, em que o Carneiro, há uma sugestão de um colega meu para meter, então, o Jesus diz, então quem meto na direita? E um colega dá a sugestão, o Carneiro? Então, e para fintar? E para criar? E ele a coloquei-se, pá, mister, o que interessa é defender, não passa nada, fechar ali o corredor e depois a gente para a frente, depois logo se vê. E jogamos depois aqui em casa nesse jogo, com o Carneiro na direita, e o Carneiro faz uma grande exibição, sai com o estádio todo a bater palmas. Eu não sei se era contra o Beira-Mar, se era contra o Rio Ave esse jogo, sei que uma grande ovação, o campo estava cheio o campo, e uma grande ovação, e ele, pá, este Carneiro, não conhecia este Carneiro, dizia o Jesus, eu não conhecia este Carneiro. Depois fomos no jogo a seguir a jogar a Alverca, uma sexta-feira, 3.500 pessoas do Vitória, incrível, e a chover. E a primeira jogada que nós temos, o Carneiro dá um charuto na bola e a bola vai por cima, e ele diz, este é o Carneiro que eu conheço. Este que é o Carneiro que eu conheço. Ele era muito engraçado. Mas nós levávamos aquilo com um grande sentido do humor, com grande humildade, e estávamos ali todos porque havia um objetivo comum, que era safar o Vitória, desse por onde desse. E a gente acabou por dar a volta àquilo. Rui, qual foi o jogo mais importante? Aquele que te ficou na memória, que te fizesse pelo Vitória? Tivemos jogos importantes. Eu não me esqueço desse que acabei de referir com Braga, em que fomos ganhar 4-1, que foi um jogo espetacular. Foi bem jogado, foi bem conseguido, pelos números, e as pessoas lembro que as pessoas estavam muito satisfeitas, não por ganhar o jogo, mas também por ser ao Braga, por existir esta rivalidade, que é natural. Mas é um jogo que eu guardo com muito, muito carinho. Agora, juntar a esse jogo os jogos realizados aqui no Dom Afonso. Adorava jogar no Dom Afonso, a vibração, o entusiasmo, a paixão que se vive dentro daquele estádio é espetacular, é diferente. E, portanto, todos os jogos que tive a possibilidade de participar, que foram muitos no Dom Afonso Henriques, todos eles estão gravados, bem gravados, e junto também mais um momento, que foi o momento da nossa apresentação, que fizemos pela primeira vez no centro histórico da cidade. Na Oliveira. Na Praça de Santiago. Foi a primeira vez que nós fizemos. Recordo esse momento com muito carinho, tenho isso registado, porque eu levo os meus gêmeos comigo pela mão, eles estão equipados à Vitória, e guardo esse momento também com muito carinho, porque estava aquilo cheio, um ambiente lindo, como é característica
do Centro Histórico de Guimarães, e portanto estava tudo cheio, uma noite bonita, e portanto foi uma apresentação muito bonita à vitória. Agora um bocadinho com mais pompa e circunstância, mete uns foguetes e tal, mas aquela era simples, mas valeu era mais simples, mas valeu pelo preenchimento da própria cidade, e estava um momento bonito, era de verão, estava um momento bonito. Rui, conversas com história, é a história do princípio até ao fim. Agora és treinador. Abandonaste, ou saíste do Sportivo das Aves, ou Aves Sado, ou qualquer coisa. O que vai ser o amanhã? Amanhã é continuar a carreira, estou à espera que possa surgir um convite que possa também analisar. Tenho feito um trajeto em crescendo como treinador, portanto eu, para todos os efeitos, cheguei rápido também à Primeira Liga, portanto para todos os efeitos estou a treinar há 5 anos, portanto, tive uma entrada no Feirense, no Sub-23, em que fizemos um bom trabalho, depois deu-se o Covid e eu entrei no Felgueiras e contribuí para que o Felgueiras pudesse chegar à terceira Liga, não acabando aquela parte final do Felgueiras, em que passo para o Feirense, para a equipa principal. Estive 2 anos na equipa principal do Feirense, também nesses sítios sempre com bons trabalhos. Torriense, Viseu, 2 bons quartos lugares quando deixamos. Num campeonato difícil, não é? Muito competitivo. Claro. Entramos aqui no Aves ao fim de 5 anos, portanto tem sido tudo muito rápido. Agora aquilo que eu planeio para a minha carreira e que eu ambiciono é que um dia possa chegar a um clube que me permita lutar para ser campeão. Isso é aquilo que eu ansejo e desejo, e acredito muito que pela forma como a minha equipa técnica trabalha, acredito que vamos conseguir chegar a esse patamar. Esta rúbrica chama-se Conversas com História. Temos uma rúbrica na Rádio Inquieta que se chama O Treinador. E eu espero que venhas cá breve, na rúbrica O Treinador. Rui, obrigado pela disponibilidade. Com o patrocínio da Mustang, a sua pizzaria, restaurante em Fermentões de Guimarães.